Aqui tu tá vendo a foto do Aristóteles. Isso aqui é o Aristóteles. Hum, Aristóteles era o homem do ser então. ah, Bom, ele começou a criar essa forma de pensar a 2300 e entre 2365 e 2385 anos atrás. Quer dizer, um pouquinho, né? Ele bah. criou um jeito de interpretar as coisas, um jeito diferente de interpretar as coisas. O que a Uhum, gente tem que fazer? Entender como é que funciona, como é que funcionava a cabeça do cara. Eu vou te dizer, é fantástico o jeito que ele arrumou de pensar, de enxergar as coisas. Ele uhum, não interpreta texto, ele interpreta estrutura. uhum, Estrutura lógica do que está ali. Não é o que ele está dizendo, é como ele está dizendo. Então tu tem que entrar primeiro na lógica pensando assim: respeito com a estrutura. O que ele disse não interessa, pode falar a maior besteira do mundo. Se as sardinhas comem churrasco, os elefantes cantam. uhum. Professor, isso não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Tu está buscando uma lógica semântica, a lógica aristotélica, a lógica formal. Formal vem de forma, vem de estrutura. Ela está interessada na estrutura. Tu tem que respeitar a estrutura, tu não pode violar a estrutura. Se tu violar a estrutura, tá errado. Tu vai errar. Então a gente tem que fazer uma quebra nesse raciocínio que a gente tem, que é interpretar o texto. Tu vai lá e Uhum. tenta interpretar o texto. Quer ver como a gente interpreta o texto? Muito, eu faço isso o tempo Exato. todo. E a gente vê na lógica está escrito como. Na minha língua, ele está dizendo o seguinte: se chegam visitas, o cachorro late. E aí Uhum. depois ele diz, o cachorro latiu. O que que tu pode concluir disso? Que chegou visita? Exato, isso é interpretação textual. É. Na interpretação estrutural, eu não posso dizer nada a respeito das visitas. Mesmo Ah, que o cara teme, mas ele está dizendo que o cachorro latiu, isso é verdade e tal e coisa. Não é por aí que ele tira a verdade. São duas coisas que tu tem que ver na lógica é de onde vem a verdade. Depois a gente uhum. vai ver, vem de três lugares a verdade. E o que que ele está pedindo, qual é o comando da questão, o que que ele mandou fazer. Tá. Então tá aqui. Ele criou e tudo para ele era C então. Se Uhum. P, então Q. Uhum. A letra P porque ele chamou de proposição e eles fazem isso na lógica e na matemática. Eles chamam da letra do título, né? P de proposição. E aí eles seguiam a ordem alfabética, P, Q, R, S, T. Mas tu pode colocar qualquer letra para representar uma proposição. Ah, sim, mas nem vou inventar moda. Isso, tu pode escrever. Se chove, então não tem aula. Tu pode botar C do lado de P. cá e do lado de cá tu bota A ou não A, o tiozinho aquele para Aham. dizer não A. Tu pode escolher a letra. Então é o seguinte, essa letrinha aqui que está à esquerda da flechinha é chamada de antecedente. Tá ali, vem antes, antecedente. Acarretante é ela que vai fazer acontecer alguma coisa do outro lado. Ou causa, eu gosto de chamar de causa. Sim. A que está do lado de cá é chamada de consequente, Sim. acarretado ou efeito. Então eu gosto de usar causa e efeito. Então, o que que a lógica formal faz? Na condição, estabelece uma relação de causa e efeito. Efeito. A causa é chamada de condição suficiente. Quer dizer, lá no Hum. exemplo do cachorro, é suficiente chegarem visitas para o cachorro latir. Uhum. Quer dizer, se for verdade que chegaram visitas, necessariamente vai ter que ser verdade que o cachorro vai latir. Porque, Uhum. olha a flecha, se eu fiz a DK ser verdadeira, só tem um caminho para seguir, pela flecha. Uhum. Agora, se o lado DK é verdadeiro, o cachorro está latindo, Eu ele não não está tenho o nem que aí. dizer da preposição. Exato. É. Eu não sei qual é a razão pelo cachorro estar latindo. Pode ser porque chegaram visitas. Mas se ele está latindo, eu não tenho necessidade de ter vindo daqui. Eu posso Uhum. ter vindo de outro lugar para chegar aqui. Então, vê bem, a condição necessária, Uhum. ela tem que estar ali.
A suficiente não. Eu posso simplesmente dizer, o cachorro latiu. Isso é um argumento. Eu acabei de fazer um argumento. Quer ver como é que se transforma num argumento? Bom, se o cachorro latiu, então o cachorro latiu. Né? Eu fiz um se, então, estabeleci uma relação de causa e efeito. A causa do cachorro ter latido e a causa dele ter latido é justamente a mesma coisa. O cachorro latiu é a causa e o cachorro latiu é o efeito. A causa está dentro do efeito. Então, vamos para esquema aqui, ó. Essa é a forma de representar aquilo lá. A estrutura disso aqui, escrito logicamente, é assim. Se P, então Q. Eles criaram também uma forma de enxergar isso por diagramas. Fica mais familiar, né? A gente já viu conjuntos. Diagrama é conjunto. Sim, então, sim, lá, já vi conjuntos. Ó, tá vendo aqui? Suponhamos que na cidade ômega, tá aqui a cidade ômega, o retângulo. Ah, certo? Tá. Exista um prédio P. Está aqui, esse diagrama representa o prédio P. E que dentro desse prédio existe uma sala S. Ok? Sim. Está aqui, ó. Note que S está contido em P. A sala está contida esse negócio é sinalzinho de pertence, não? Esse aqui o está contido. Está contido. Pertence é um Ezinho, né? Redondo. Ah, é o pertence, né? Então, isso. Entre conjuntos, a gente só pode dizer que está contido, não está contido, contém ou não contém. Ah, tá. A boca aqui, ó, tudo que é boca em matemática está aberta para o lado do maior. Pode ver aqui, ó, a boca está para o lado do P, o P é o maior conjunto. Se tivesse virado para o lado do S, o S seria o maior conjunto. Ah, tá. Certo? Então aqui está contido, o menor está contido no maior. A sala está contida no prédio. Não o contrário, né? Eu não posso botar o prédio todo dentro da sala. Não. Tá. Então, vindo para cá, a gente faz assim, ó. A sala eu digo que é minha sala de aula. Só que é minha sala de aula, o prédio onde eu tenho a sala de aula e a cidade, Porto Alegre, onde está o prédio onde eu tenho a sala de aula. Tá ali, ó. Nesse momento tem duas pessoas dentro da sala. Tá. O professor e o aluno ali, estudante. Tá. E eu digo assim, se há pessoas na sala, então elas estão no prédio, correto? Sim. É verdade que tem pessoas dentro da sala? Se tu tá dizendo sim. Quem tá vendo ali, ó, coloquei duas pessoas dentro da sala. Posso dizer que é verdadeiro que há pessoas na sala nesse momento? Sim. Verdade, olha ali, ó. Ah, tá. É a linha 1. Na sala S é verdade que tem pessoas. Tá. Também posso dizer que é verdade que essas pessoas estão no prédio? Sim. Sim, claro, elas estão dentro da sala que está contida no prédio, então aqui também é verdadeiro. Então eu digo, se há pessoas na sala, então necessariamente elas estarão no prédio Isso. P. Isso. Satisfez a estrutura, não satisfez? Sim. Eu não violei a estrutura dizendo isso, né? As pessoas estando dentro da sala, elas não vão alterar o formato da sala nem do prédio. Então, não violou a estrutura é o que basta para a lógica. Respeitou a estrutura, verdade. Tá, eu vou pular a linha 2, eu vou passar para uma outra linha aqui. Tá. Agora aqui, terminou a aula. Olha lá, ó, os carinhas estão saíram da sala, mas ainda estão no prédio. Tá. É verdade que eles estão na sala? Não. Não, falso, olha ali, ó. Linha 3. É falso que eles estão na sala S. É verdade que eles estão no prédio P? É verdade, está lá, ó. É verdade que eles estão no prédio P. Está satisfeita a condição? A gente alterou a sala, o prédio estando aqui? Terminou a aula, a gente saiu da sala. A gente modificou a estrutura da sala, do prédio ou até da cidade? Não. Não. A gente não levou pedaço da sala, não deixou pedaço, não alterou nada. Está satisfeita a condição. A estrutura disso daqui continua valendo. Se há pessoas na sala, se houve pessoas na sala, ou se haverá pessoas na sala, é irrelevante para a lógica. Ela não está interpretando o texto. Então o tempo verbal, eu digo assim, que se dane para a lógica formal.
Ela não está nem aí para o que foi dito, ela quer saber como foi dito. Tu respeitou a estrutura? Respeitou. Então, está satisfeita a condição. Beleza, Eu respeitei a estrutura de ter uma sala dentro do prédio, dentro da cidade. Então, exato. se eu mantive isso, eu ainda posso dizer ali que S, então P. Exato. Tá. Se S, então P. A sala continua dentro do prédio, eu não alterei a sala. Eu estou na sala, então eu vou estar no prédio. Se eu estive na sala, então eu estive no prédio. Se eu estarei na sala, então eu estarei no prédio. Eu não altero a estrutura, está satisfeita a estrutura. Né? Nesse momento nós não estamos na sala, mas ainda estamos no prédio. Estamos saindo do prédio, terminou a aula, estamos saindo. Então, a estrutura da sala e do prédio não foi violada. Tá ok. Agora aqui, ó, saímos do prédio. Continua valendo se nós estivemos ou estaremos na sala, então necessariamente nós estamos, estaremos ou estivemos no prédio. Né? Sim. A lógica continua dizendo, dane-se o tempo verbal, respeita a estrutura e ponto final. Tá, na lógica eu sempre vou poder desconsiderar o tempo verbal? Sim. Não importa o tempo verbal. Tu vê, não né? importa. Por isso, quando ele diz assim, se chegam visitas, o cachorro late. O cachorro latiu. Em português, isso quer dizer que a ação já está finalizada, né? Sim. A lógica formal pede verdade disso daí para a estrutura ser válida, né? Aí o cara diz, mas ele está dizendo que o cachorro latiu, isso tem que ser verdade. Se isso é verdade, então necessariamente chegaram visitas. Não. Não, por quê? Está levando em conta o tempo verbal. Tu está interpretando o que ele disse e não como ele disse. Então aqui, ó, a última linha, 4 aqui. E ele latiu seria aquela que é o necessário, né? Isso. Tá. O cachorro latiu. Se chegam visitas, o cachorro late, latiu ou latirá. Se chegam, se chegaram ou se chegarão visitas, o cachorro latiu, late ou latirá. Tanto faz. Ele pode até botar uma frase num tempo verbal e a outra no outro. Tu vai dizer, professor, isso está errado. Eu digo, o que está errado? A estrutura foi violada? Não. Então que se dane o português. Eu deixo a parte de corrigir tempo verbal, sintaxe, semântica, morfologia, tal e coisa, para a professora de português. Então, eu digo assim, não dou pitaco no português. A lógica formal eu faço uma coisa simples que a gente já vai ver daqui a pouco. Vou só concluir isso. Ó. É falso que nós estamos na sala, é falso que nós estamos no prédio, mas é verdade que se nós estamos, estivemos ou estaremos na sala, então necessariamente nós estamos, estivemos ou estaremos no prédio. Eu mantive intacta a estrutura da sala e do prédio. Está satisfeita a condição, ok? Sim. Agora eu vou tentar atacar a linha 2. Olha aqui, ó, ela está com outra cor. Ó. Sim. Na linha 2, eu estou vendo essa estrutura aqui de novo. Ó. É verdade que os carinhas estão na sala? É. Sim, verdade que eles estão na sala. E olha o que ele diz agora com relação ao P. É falso que eles estão no prédio. Como é que não pode tem como eles estarem numa sala que está dentro do prédio e não estarem no prédio? Eles são ETs, ou então eu estou tirando um pedaço da sala para fora do prédio. Opa, peraí, aí está violando a estrutura. Não pode, tu não satisfaz a estrutura fazendo isso, é falso. Viola isso aqui, viola a estrutura, viola isso aqui, ó. A sala está dentro do prédio, está fazendo pelo menos um pedaço da sala ficar fora do prédio. Como é que pode eu pegar a sala, arrancar do prédio, botar um pedaço dela para fora do prédio, mandar os caras ficarem lá para satisfazer isso aqui? Não tem como. Se tu imaginar a cena, tu vai ver. É impossível, isso aqui é logicamente inviável. Isso viola a estrutura. Sim. Então, por isso que para a lógica eu digo, não é válido eu dizer isso aí. Aqui, como é só uma proposição, eu digo, é falso.
Uhum. Então esse é o princípio fundamental da lógica formal, é avaliar a estrutura lógica do argumento e ver se ele é válido. Uhum. Vê bem que eles colocam aí uma regra de validação que mistura as palavras verdade e validade. Ah, Ser verdade não quer dizer ser válido. sim. Pode ser válido e ser verdadeiro, pode ser válido e não ser verdadeiro, pode ser não válido e ser verdadeiro, e pode ser não válido e não ser verdadeiro. Uhum. Então a gente confunde também validade com verdade. Verdade, tu tem que ver assim, de onde veio essa verdade aqui? Uhum. De onde veio? Fui eu que coloquei, não foi? Sim. Coloquei os carinhas ali. Então eu estou colocando a verdade, né? Uhum. Para poder avaliar a estrutura, ver se ela não foi violada. Então eu Uhum. tenho que ver sempre de onde vem a verdade. Se ele te dá assim a proposição, se chegam visitas, o cachorro late. Eu digo assim, chegam visitas é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Se chegam visitas. Onde? Quando? Ah, é. Quer dizer, não está um negócio assim. O cara diz assim, ah, o cachorro late. Que cachorro, cara pálida? É. Latiu onde? Tu está te referindo ao animal cachorro que emite ruído, som, se comunica latindo? Aí, isso aí seria uma proposição lógica, isso seria sempre verdadeiro. Sim. Tu está te referindo a todos os cachorros latem, o animal cachorro late, aí ela é categórica. Uhum. Ou tu está simplesmente dizendo, o cara que propôs isso daí, ele no momento que ele escreveu o cachorro late, ele ouviu o cachorro do vizinho dele latir. Uhum. Quer dizer, É, pode ser tudo eu não, isso. isso eu não tenho a menor ideia de onde é que ele tirou isso daí. Então essa proposição para mim ela está aberta. Ela tanto pode ser verdadeira quanto pode ser falsa. Uhum. Então já é um tipo de proposição. É a mesma coisa que tu imaginar uma parede e ele pode construir a parede com 3 tipos de tijolo: de argila maciço, de argila com furinho, aquele vazado, e de cimento. De cimento é um tijolo mais forte, é um tijolo mais resistente. Tá? Uhum. Aí o cara te dá uma tarefa, pendurar um quadro na parede. Tu vai ver que com o tijolo de argila maciço, tu consegue, faz um furo ali, né, com uma furadeira e consegue colocar o quadro ali. Se o tijolo é de argila, mas com furinho, no momento que tu coloca a broca, abre um rombo na parede, né? Tu não tem onde firmar a buchinha para botar Ah, o quadro. é. E se o tijolo é de cimento, tu vai talvez quebrar a broca até fazer o furo no tijolo, talvez nem consiga, tá? Uhum. Tijolo maciço. Então, assim como tu tem tipos de tijolos para a parede, tu tem tipos de proposição aqui. Uhum. Eu digo, se chegam visitas, que visitas? Onde é que elas chegaram? Quando isso aí aconteceu? Está aberto, tem um monte de perguntas. Para eu dizer é verdadeiro ou é falso, eu precisaria de mais informação. Então eu digo que a proposição está aberta. Né? Ela tanto pode ser verdadeira quanto pode ser falsa. Se eu digo assim, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro? Tá vendo? É verdadeiro. Aham. Sempre foi, sempre será. Não importa onde nem quando isso aí esteja escrito. Qualquer pessoa que entenda, consiga fazer a leitura simbólica, né, porque é escrito em símbolo, né? Sim. Fizer a Sim. leitura simbólica, vai dizer isso é verdadeiro. Sim. Amanhã isso vai ser verdadeiro. Daqui a um século isso vai ser verdadeiro. Então essa proposição está fechada. Sim. Ela é verdadeira, sempre foi e sempre vai ser. Desde o momento que alguém propôs isso daí, acabou sendo verdadeiro. Mas aí eu tinha Uhum. que fazer o quê? Eu extraí esse valor da onde? Da própria proposição. Desde que eu conheça aquela simbologia, eu saiba ler aquilo ali, traduzir. Uhum. Agora, se eu digo, se os cachorros latem, se chegam visitas, o cachorro late, eu tenho 2 valores possíveis para chegar em visitas, pode ser verdadeiro ou pode ser falso.
e tem dois valores possíveis para o cachorro ter latido. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Pode ser falso. Né? É o que a tabela verdade fala para ti. Só que a tabela verdade foi criada para a gente analisar realmente todas as possíveis situações que podem acontecer ali. Por quê? Porque eu não posso afirmar que é verdadeiro ou é falso. Eu não posso pôr verdade. Quando eu estou validando, a verdade tem que vir da tabela verdade, unicamente da tabela verdade. Não é do que foi dito, é como foi dito. Sim. Tem que respeitar a regra pela tabela verdade. Ah, professor, tu botou verdadeiro aqui, está dizendo que 2 mais 2 igual a 3 é verdadeiro. Não, eu não estou dizendo. Esse valor não é para proposição. Lembre-se, no momento que eu fizer a tradução, agora vamos falar de tradução. E isso eu vou fazer a tabela verdade para descobrir a resposta da questão, que ali nas alternativas vai estar cheio dessas flechinhas e tiozinho e não sei o que. Exatamente. Nossa senhora, meu caminho é longo, né? A tabela verdade é uma coisa assim, tu tem que aprender, tem que fazer bastante, mas depois tu vai te liberar de fazer a tabela verdade. Será? Tem chaves de memória, a gente tem chaves de memória aqui. No curso aqui, eu acho que a última deve fazer mais ou menos. Eu até faço tabela verdade no início. Por quê? Porque é necessário, tu tem que saber como é que se faz. Mas depois que a gente passa do capítulo 5, que é a álgebra proposicional, tu não precisa mais fazer tabela verdade. A álgebra é isso aí? É lógica também? Lógica. Quer dizer, tu consegue fazer álgebra com esse C, então, ou E, tu consegue fazer um tipo, é o que eles chamam cálculo proposicional. Dá para fazer todas essas manobras aí, mas isso tem que ter o seguinte, paciência. Isso requer paciência porque demanda um tempo até a gente começar a assimilar isso aí. Pois o cérebro não assimila de um dia para o outro. E será que eu vou conseguir até a prova? Eu espero assim, ó, os conceitos básicos tem que ir devagar, não adianta querer atropelar, porque assim, ó, se tu tenta atropelar o teu cérebro, ele trava. O cérebro de qualquer pessoa trava. Entra num táxi e dá 12 endereços pro motorista, diferentes. O que ele vai te perguntar? Onde é que a senhorita quer ir primeiro? Entendeu? Então, por onde é que eu começo? Pelo começo. Conceito de proposição. Porque assim, ó, a proposição, uma questão de lógica, é como se fosse a parede que eu tinha acabado de falar aí, de questão do tijolo. Tu olha para a parede, tu não está vendo o tijolo, tá? O tijolo é a estrutura. O que tu está vendo na parede? Só aquela parte ali da pintura, né? O reboco, a pintura, né? A minha aqui é branca. Eu digo, tá, descreve a parede. Descrever a parede é tu fazer a interpretação textual. Tu está descrevendo o que está sendo visto. Agora, a lógica está te perguntando como que essa parede foi construída. Que tijolo ele usou? Quantos tijolos ele usou e como é que ele emendou um tijolo no outro? Quer dizer, esse cara é louco, eu não estou vendo nada disso, eu não tenho visão de raio-x. Isso é lógica formal. Quer dizer, até eu começar a conseguir mentalmente tirar da minha frente o reboco, a tinta, tudo da parede e ir direto no tijolo, demanda um tempo. Eu vou me atrapalhar porque volta e meia a interpretação de texto que a gente aprende lá na escola e fica a vida inteira fazendo isso, né? Todo o curso que tu fez superior, tu pegava um texto e interpretava o texto. Imagina agora eu dizer assim, pega aquele texto que tu interpretou muito bem interpretado e interpreta ele estruturalmente. Tira o texto da tua frente e pega o esqueleto do texto, que tu não está vendo. E interpreta o esqueleto. Vai dizer, não tem condição, não consigo fazer. Interpretação estrutural. Por isso que se chama lógica formal, de forma, de estrutura. Então ela é o quê? Ela é uma língua. A lógica formal é uma língua. Tá vendo a telinha aqui, né? Tô. Como é que é livro azul em inglês? Blue Book. Blue Book.
Olha só como é que se faz a coisa. Eu estou com português na frente, está escrito livro azul e eu preciso passar para o inglês. Eu pego um dicionário, livro é book, coloco aqui, ó, certo? Azul é blue, coloco aqui. Então livro azul em inglês é book blue, professor. Você vai dizer o quê? Não, está incorreto. O que eu fiz? Eu fiz uma tradução aqui para outro idioma e desrespeitei a regra do novo idioma. Eu trouxe para dentro do novo idioma uma regra do idioma de origem. Está errado. Então, se eu traduzir mal dentro da lógica, eu vou errar. Bem simples assim. Traduziu errado, já errou. Então, eu tenho que fazer, ir olhando e respeitando sempre a estrutura. Como é que se escreve em logiquês? Em logiquês se escreve dessa forma aqui. Ó. Se chegam visitas, o cachorro late. Se escreve assim. Aí assim, ó. O que eu fiz? Se chegam visitas, o cachorro late. Eu peguei e traduzi para o logiquês dessa forma aqui. Se P, então Q. Então o quê? Quando eu chego no logiquês, eu digo assim. O que é P mesmo? Não sei. Eu estou noutra língua, as regras são outras. Então, se eu fizer isso, por exemplo, eu estava lá no português, traduzindo para o inglês o livro azul, né? Sim. No momento em que eu estou indo para outra língua, eu tenho que pensar o quê? Na outra língua, né? Sim. Como é que eu digo isso em inglês? Não é só traduzir palavra por palavra e eu já estou falando inglês. Fica igual aquele cantor que teve um tempo atrás, que era o Valdir Cover, que depois ele mudou para Falcão. Ele traduzia as músicas maravilhosas do Valdir Soriano, então eu não sou cachorro não, ele traduziu por I'm not dog no. Ele traduzia dessa forma. Então é assim, se eu entro em outro idioma, eu tenho que respeitar as regras desse idioma, senão eu posso estar até ofendendo uma pessoa, né? Sim. Então eu tenho que respeitar. Então é isso, se a lógica formal é estrutura, vamos respeitar a estrutura. Vamos começar a olhar para a estrutura. Como é que eu digo em logiquês? Qual é a estrutura que vai ter em logiquês? E como é que eu interpreto depois essa estrutura? Então é tijolinho por tijolinho. A gente vai ter que ir colocando. Então é fundamental eu ter o conceito de lógica formal. Sim. O conceito fundamental da lógica formal é o conceito de proposição. O conceito de proposição, deixa eu ver, ele não está aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ti. E as aulas, professores, são assim que eu vou ter lá na plataforma da escola. A plataforma da escola faz assim, ó, como aquilo ali foi para dar de uma forma enxuta o conteúdo, a gente entra lá direto no conceito de proposição. Só que esse conceito ele é simples demais e complica demais no futuro. Por quê? Porque a gente acaba entrando nessa onda de simplicidade e acha, e aí que está o problema, olha a palavra, acha que já entendeu tudo. Acha que entendeu muito rápido. Sim, então, e tem umas proposições simples, outras complexas, né, que eu andei olhando. Exato. Então, nossa. O problema é justamente esse. Se tu achar dentro da lógica, já errou. Por quê? Porque o examinador vai colocar a questão para o achista errar primeiro. Ele quer tirar da jogada esse aí. O cara foi lá para achar, não estudou nada, não sabe nada, então eu quero esse cara fora. Então toma, acha que livro azul é book blue, pronto, já errou. Né? É tirar o cara que não estudou. E olha só, professor, tu acha que tem alguma diferença das provas tradicionais, essas que tem 3 vezes ao ano, das especiais, dessas edições especiais? Não, não tem. Agora aqui vai a dica que tu vai guardar e tu só passa essa dica adiante depois que tu passou na prova. Sabe o que eles fazem nos especiais? Eles requentam provas inteiras que já foram aplicadas. Tipo exercícios repetidos? Inteira. Sabe qual foi a edição que a Unicinos aplicou o ano passado?
Pelo Ah, menos a de lógica, as outras eu não sei. Pegou a ah, prova de raciocínio lógico, caiu, eu não me ah, lembro em qual edição, se não me engano foi fevereiro de 2012, ah. e reaplicou a prova inteira. Nossa, mentira. Então, qual é o que que a gente tenta fazer no curso? E essa é uma dica que a gente passa no curso. E teve um grupo de alunas que pegaram essa dica, três, o ano Aham, passado. As três elas foram lá e selecionaram. Eu digo assim, normalmente eles fazem de 5, 6 anos para trás, eles pegam as uhum, provas, né? Elas foram lá e pegaram as provas de 2009, 2010, 2011 e 2012. uhum, Pegaram todas essas provas, se reuniram, resolveram algumas questões juntas, trouxeram as dúvidas para a aula, as dúvidas que aham, ficavam com todos ali, trouxeram para a aula, resolveram todas as provas. Bom, a aham. que tirou o menor score da Unicinos lá ficou com 470 pontos. Pois é, e qual é o máximo? Eu vejo o pessoal falar, ah, tirei 400, tirei não sei o quê, e tipo, só É que eu não tenho. 600, É 600? o máximo é 600. Nossa, tomara que eu vá bem. Ai. Bom, 470 pontos na Unicinos é uma bolsa na mão. Ah, com certeza. Na PUC também. Sem sombra de dúvidas. Tem um detalhe também, a edição especial ela é meio atropelada, porque ela fica entre a de setembro É de janeiro, né? e isso. Agora nem vai ter em março, né? Eles passaram lá para É, março a próxima edição. Então, nossa. assim, tu tem que ver um grande volume de questões num curto espaço de tempo. Aham, Tá? O que que tu vai ter que fazer? Tira esse final de semana para entender o que que é proposição. aham, tá. Esse é o tijolo da nossa parede. Se eu não sei Sim. o que é tijolo, como é que eu vou interpretar a parede? Uhum. Não sei nem como é que ela foi feita, não sei se ela é de madeira, de tijolo, não sei. Então eu tenho que entender isso. Outro fundamento da lógica formal: Hum. informação que não está nas premissas não pode estar na conclusão. Eu vou pegar Que, uma questão aqui, que não está nas premissas não pode estar na não pode conclusão. estar na conclusão. Então, quer ver? Eu vou pegar uma questãozinha só aqui para a gente dar Ah, uma aqui, olhada. ó. Ah, depois da aula inaugural, a primeira coisa é o conceito de preposição. Exato. É, eu já vou começar hoje de tarde, que depois que a gente acabar de se falar, eu já vou dar-lhe. A aula inaugural eu te sugiro que tu assista só os 5 ou 10 primeiros minutos. Quando eu começar a falar em workbook, em site, aquilo lá foi abandonado. Por quê? Porque não funcionou direito e era do Tá, curso na outra plataforma. Eu ainda não tive tá. tempo de regravar. O que eu quero fazer é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Aliás, eu estou ensaiando aqui. Eu quero Aham, montar um curso basicão de raciocínio lógico para aham, começar a fazer assim, ó. Perde o medo, não o respeito, claro, né? Tem que aham. ter o tempo todo respeitar a estrutura. Se tu desrespeitar a estrutura, acabou. Mas não tem que ter medo da lógica formal. Uhum, Tu precisa de um tempo. Um mês é suficiente para tu aprender uma boa parte do raciocínio lógico formal. Né? uhum, O que eu vou tentar é fazer assim: estuda esse tópico, aquele lá, aquele outro, pronto, esse aqui tu deixa para lá. Né? uhum. Por quê? Porque se tu Qual começa a esse olhar, aqui? Qual? a gente vai ver Ah, no tá. andamento aí. Ah, Primeira tá. Pensei que coisa, tava me mostrando. primeira coisa, conceito de proposição e tabela verdade, Tá, tá? Aprende a fazer tabela verdade. Não tá. é para ficar fazendo, respondendo tudo por tabela verdade. Eu fiz uma tabela verdade para provar que a questão estava mal formulada no último teste agora, questão E aí, 16. A tab... anular a questão? Não, a tabela verdade, não sei se chegou a ver, tem 20 colunas e 64 linhas. Eu vi uma aula dessa, tu dando aula para umas gurias, e aí elas falaram, tá, mas isso não tem como fazer na prova. Não, e não é para fazer na prova. Sim. Aliás, tu vai aprender o conceito e dominar de uma forma tal que tu vai fazer a tabela verdade daquele jeito que está no mesmo vídeo que tu assistiu. Uhum.
tu pega só o que interessa da tabela verdade, vai botando os valores ali, se esse é verdadeiro, então aquele lá vai ser falso, tu sabe por quê que é verdadeiro, por que é falso. É como se tu tivesse assim, ó, tu monta os ingredientes do bolo e tu sabe a receita. Então tu não precisa mais consultar a receita. A tabela verdade seria a receita. Tem que ir lá olhar. A tabela verdade aqui está dizendo que é verdadeiro, lá tá... Mas tem 64 linhas, professor, como é que eu vou olhar isso tudo na prova? Como é que eu vou desenvolver essa porcaria numa prova? Eu digo não, aí já não é para desenvolver na prova. A gente desenvolve e pode ver, nós chegamos na tabela verdade resumida. Depois tu dá uma olhada, tá no blog lá. Tabela verdade resumida, a gente pega só a linha que interessa, a gente vai direto em cima da linha. Mas eu preciso antes ter o domínio do conceito e também os flashcards que a gente usa para fazer isso aí. Flashcard é uma coisa assim. Eu te perguntar agora, estou até capaz de conseguir responder. Quando é que a condição se P então Q é falsa? Quando P é falso, é que P eu não sei nada, né? Que é o necessário. Isso, exato. Então o que aconteceu? É que tu ainda não conseguiu reter a informação. A informação ela está aqui, ó. Quer ver? Quando é que dá falsa? É eu dizer que os caras estão na sala e não estão no prédio. Isso. Quer ver? Tu, na hora, tu chama essa estrutura de volta. Tu tem essa estrutura gravada no teu cérebro. Então, assim, não é possível os carinhas estarem dentro da sala e não estarem no prédio. Isso viola a estrutura. Pronto, no momento que isso aparece num argumento, tu sabe que se der, se a consequente tu já sabe que é verdadeira, tu já sabe que a condição está satisfeita. Sim. Satisfez a condição, está dentro da regra. Né? Sim. Então tu vai gravar essas coisas que a gente cria como flashcards. Condição necessária. Mas tu precisa do que primeiro? Entender. O aprendizado se dá em 3 etapas. Entender, reter e aplicar. Sim. Se tu não entender, não vai reter. Não estou falando de decoreba. Decoreba é destrutivo, é perda de tempo para lógica e para matemática. Pelo menos. Se tu não entendeu, não vai reter. Não vai memorizar. E tampouco vai conseguir aplicar. Então, mas, professor, eu tava vendo umas coisas ali, tem uns macetes muito bons, né? Uns que era, tipo, tinha uma aula ali no blog que era para ver os traços em cima, mas aquilo ali é matemática, né? Não, aquilo ali é lógica. É lógica? Aquilo caiu na prova de lógica. Bah, tipo, ver quantos traços tem em cima. Se é ímpar o número, não sei o que. Eu fiquei chocada com aquilo. É o que eu preciso. Sim, são esses atalhos, mas para tu entender que tem o jeito fácil, o macete eu preciso entender primeiro, eu preciso entender a teoria. Senão eu vou decorar o macete e vou saindo assim, ó. Quem só sabe manejar o martelo acha que todos os problemas são pregos. Eu vou sair dando martelada onde não pode dar martelada. Daqui a pouco eu acerto o meu dedo. Né? Então, por isso que eu tenho que fazer isso. Gasta o tempo que for necessário para entender. Se assim, professor, ainda não entendi. Vamos de novo. Blá, blá, blá. Ah, caiu a ficha. Quando cai a ficha, não fui eu que te fiz entender, foi o teu cérebro que entendeu. O aprendizado é solitário. Tu vai aprender. Sabe quando é que tu vai aprender mesmo? Reter o assunto e aprender? Dormindo. O cérebro só sedimenta, só cristaliza o aprendizado durante o sono. Por isso que a gente tem que dormir bem. Sim. O professor Pierluigi de Piatz, que é um dos meus gurus, ele não foi meu professor, mas eu acompanhei a carreira dele e tudo. Para mim, o melhor professor que eu já vi até hoje. Ele dizia assim, por favor, durmam. Durmam para o cérebro de vocês fazer a manutenção. Tá? Deem uma carga boa no cérebro de vocês. Carrega com energia boa, que é o quê? Alimentação saudável. Né? Isso eu tenho. Isso, te movimenta para o sangue circular melhor, limpar o sangue, oxigenar o organismo, né? Senão vai ficando poluído.
né? Então a gente está criando um curso que é assim, ele vai andar junto com esse basicão que eu quero fazer de raciocínio lógico. Essas ferramentas que tu vê por aí, flashcards que eu acabei de falar, mapas mentais, que é uma coisa fantástica. Tu vai lá e faz o curso de mapas mentais. Tá, que beleza, isso resolve, isso cura até unha encravada, tal. Só que tu chega na hora de estudar lógica, tu diz, o que eu faço com isso aqui? Eu ponho num mapa mental, eu faço um flashcard, eu não sei usar a ferramenta aqui dentro. Eu tô com um molho de chave na mão e não sei qual delas abre a porta e a sala está pegando fogo. O que acontece quando eu tô assim? Eu começo a atirar para tudo quanto é lado. Eu entro em desespero e não consigo abrir a sala. Então eu tenho que ir chave por chave. Eu tenho que treinar para saber qual chave eu vou encaixar naquilo ali. É criar uma chave de memória para isso daqui. Quando eu te perguntar assim, como é que é copo em inglês? Eu tenho que buscar na memória para saber. Como é que é? Tu sabe como é? Glass. Glass. Tá, olha o que teu cérebro fez. Ele abriu. Eu estou falando em português, tu tá entendendo o que eu estou falando, porque ele está com um dicionário de português aberto aí. E tem centenas de milhares de palavras dentro do teu cérebro, de português. Quando eu perguntei como é que é copo em inglês, o que ele fez? Ele foi lá no arquivo dele, abriu o dicionário de inglês e linkou uma palavra com a outra. Copo com glass. Agora, só me diz assim, pergunta para ele como é que ele fez isso tão rápido. Não sei. Ele não te diz, ele criou uma chave de memória para isso. Como é que foi feita essa chave de memória? Aquelas técnicas que eles fazem lá no inglês para a gente aprender inglês. Tá o copo desenhado, escreve em inglês. Tá escrito glass, traduz para o português. Tá em português, escreve no inglês. Daí fica aquela brincadeira que até enche o saco, né? A gente tem que ficar glass, tá, copo. É igual o verbo to be, né? Isso, escrever um monte de vezes is, arma. Que saco isso aqui, eu já entendi isso aqui. Quer ver um exemplo